amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição de Síntese. As sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal que você acompanhou em direto do plenário durante a semana, você revê os principais momentos aqui no nosso encontro semanal. Gisele, estas sessões dos dias 16 e 17 de março são o destaque de hoje, respectivamente quarta e quinta-feira, mas com um detalhe, o fato de que a sessão da quarta-feira, particularmente, foi a marca da estreia do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, empossado na semana anterior, o ministro Luiz Fux, já se manifestando em um importante processo no plenário do STF. É verdade, a chegada do ministro Luiz Fux já estava bastante esperada, né, para completar a composição da Suprema Corte. Então, ele veio do Superior Tribunal de Justiça e tem aí muito a acrescentar nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Já na quarta-feira, trouxe, inclusive, um voto interessante, extremamente importante no que diz respeito à definição do processo dos terrenos de Marinha. Inclusive, aliás, apenas fazendo até uma retificação no que eu acabo de dizer, porque eu falei da posse na semana anterior. Na verdade, na semana antes do Carnaval, nós tivemos o período agora do recesso de Carnaval, logo após a posse do ministro Luiz Fux, que foi na semana anterior, e no retorno desta semana, justamente, o início dos trabalhos em plenário na terça-feira. Já houve também o início dos trabalhos do ministro Luiz Fux em uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, e nesta semana, justamente, a manifestação do ministro em diversos processos da pauta de julgamentos do plenário do STF. Só que antes dos julgamentos propriamente ditos, na sessão plenária da quarta-feira, nós tivemos como marca registrada os cumprimentos apresentados ao novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver como foi. Temos hoje a satisfação de contar pela primeira vez com a participação do ministro Luiz Fux nesse plenário, e que vem não apenas e meramente completar a composição da Corte, mas vem enriquecer com a sua experiência de veterano magistrado e jurista reconhecido, vem enriquecer os julgamentos dessa Corte e trazer a sua experiência aqui para nos iluminar a todos. Eu desejo a Vossa Excelência um bom sucesso, que é certo, e seja bem-vindo. Também desejo associar-me aos cumprimentos de Vossa Excelência e dizer da satisfação e da honra que tenho em poder compartilhar o exercício da jurisdição nesta Suprema Corte com o eminente ministro Luiz Fux. A alta qualificação, a experiência e o talento de Sua Excelência representarão fatores que enriquecerão sobremaneira e iluminarão os caminhos da jurisprudência, notadamente da jurisprudência do Supremo Constitucional do Supremo Tribunal Federal, especialmente em face da complexa agenda que compõe hoje os temas delicados com que se vê envolvida essa Suprema Corte, temas que dizem respeito a altos interesses de natureza institucional e que também se referem aos direitos fundamentais dos cidadãos dessa República. Eu, associando-me, como falei, aos cumprimentos, eu também desejo saudar a presença do eminente ministro Luiz Fux nesta sua vinda ao Supremo Tribunal Federal e, em particular, nesta primeira sessão de que participa no egrégio plenário da Suprema Corte do Brasil. Para falar o eminente advogado. Eminente presidente, também em nome dos advogados que militam nessa grande corte, gostaria de parabenizar o eminente ministro Luiz Fux pela sua chegada a essa grande corte e aderir às palavras de Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente, Procuradoria-Geral da República, gostaria de, com muita satisfação, aderir às manifestações de Vossa Excelência e do eminente ministro Celso de Mello, saudando a chegada à corte do ministro Luiz Fux. E o Ministério Público faz com particular satisfação, porque Sua Excelência integrou, sempre com muito brilho, os quadros do valoroso Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo.
Senhor presidente, a grande corte, os representantes do Ministério Público, senhores advogados presentes, estagiários, eu também gostaria de agradecer as palavras de Vossa Excelência e do eminente decano, ministro Celso de Mello, que aqui me recebem com tanta afeição, e eu gostaria de dizer que a recíproca é absolutamente verdadeira, e mais do que isso, a minha sensação é de efetivo desvanecimento de poder participar de uma corte composta por juristas, como são Vossas Excelências, e sempre costumo destacar que um dos maiores elementos do relacionamento humano é a admiração. E eu ainda, quando ministro do Superior Tribunal de Justiça, quando tinha um horário um pouco mais flexível, assistia bastante engrandecido na minha admiração à atuação de Vossa Excelência. Então, para mim, Luiz Fux, é um prazer muito grande, é uma grande responsabilidade que eu estou preparado para ela, de participar de julgamentos com o ministro César Peluso, o ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio, o ministro Gilmar Mendes, a ministra Ellen Grace, o ministro Joaquim Barbosa, o ministro Ricardo Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Dias Toffoli. Para mim é uma honra muito grande. Eu vim para integrar essa corte, colaborar, cooperar em prol da justiça do nosso país. Contem comigo. Estamos felizes. Seja bem-vindo. Composição completa, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal. E ainda no programa de hoje vamos rever voto apresentado pelo ministro Luiz Fux em um processo em que havia justamente a expectativa da posse do novo ministro para a manifestação e o fechamento daquele julgamento. Mas isso é daqui a pouquinho. Primeiro, vamos para outro destaque da sessão plenária da quarta-feira, a apresentação do voto vista do ministro César Peluso no recurso extraordinário 279.469. A relatoria, originalmente, do ministro Maurício Corrêa, já aposentado. As partes: Estado do Rio Grande do Sul versus Joaldo Afonso Neri. Um recurso extraordinário contra um acórdão que concedeu uma segurança para anular um ato que demitiu o recorrido com menos de 10 anos de serviço, que se candidatou ao cargo de vereador no município de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, em 1996. Ele teve o registro de candidatura deferido, ele era militar, melhor dizendo, foi demitido, isso porque foi demitido pelo governador do estado, exatamente porque contava com menos de 10 anos de serviço, chamado serviço castrense, ou chamado serviço, portanto, em uma força militar. Ao analisar um mandado de segurança ajuizado por ele no Tribunal de Justiça Gaúcho, a Corte Estadual cassou a decisão do governador, entendendo que o afastamento previsto no dispositivo constitucional seria provisório e não definitivo, não acarretando, portanto, essa chamada demissão de ofício, como é classificada esta situação em que houve, portanto, o ato do governador cassado nessa decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Contra a decisão, o Estado do Rio Grande do Sul recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Gisele, aqui em discussão também saber se é exatamente definitivo ou provisório o afastamento exigido a militares com menos de 10 anos de serviço que pretendem se eleger em um pleito como esse de 1996. Que prazo é esse de 10 anos? Como se dá esse tipo de situação? O texto constitucional, Carlos Eduardo, ele prevê a questão da elegibilidade do militar. O militar, ele pode se eleger, mas é preciso que ele observe as condições previstas no texto constitucional. Então, a Constituição, ela traz situações para aquele militar que possui menos de 10 anos e situação para o militar que possui mais de 10 anos de efetivo serviço. Em relação ao que tem menos de 10 anos, o que o texto constitucional estabelece é que o militar, ele, se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá se afastar da atividade. Já em relação àqueles que têm mais de 10 anos, ele deverá ser agregado e no momento da diplomação, ele deverá ser transferido para a inatividade. Então, a Constituição Federal, ela traz uma situação diferenciada para aquele que tem menos de 10 anos e para aquele que tem mais de 10 anos. Essa situação, inclusive, tanto no que diz respeito ao afastamento quanto à agregação, ela já acontece no momento do registro da candidatura. Então, a partir do momento que o militar ele tem interesse em participar de um processo legislativo, ele deverá, observando essas situações,
já no momento do registro da candidatura, verificar se tem menos ou mais de 10 anos e aí teria essas consequências. O que se discute aqui, na verdade, é exatamente o que você mencionou. Esse afastamento previsto no artigo 14, parágrafo 8º, inciso 1 do texto constitucional, ele se dá de forma definitiva ou se dá de forma provisória? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que seria provisório e, por esta razão, cassou a decisão do governador e reintegrou aí o militar no serviço militar para que ele pudesse, mesmo assim, concorrer às eleições. E aí o Estado do Rio Grande do Sul recorre ao Supremo Tribunal Federal e já no início do julgamento, em abril de 2004, já houve posicionamentos diferenciados em relação a esse tema. O relator do processo, o ministro Maurício Corrêa, como já dissemos, aposentado, votou pelo desprovimento do recurso, ou seja, a manutenção, portanto, da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mantendo, portanto, o retorno do militar às suas respectivas atividades. Mas o já também aposentado ministro Carlos Veloso votou pelo provimento do recurso extraordinário, ou seja, abrindo divergência. Na ocasião, o ministro César Peluso pediu vista dos autos. Vamos rever agora trecho do voto vista apresentado na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira. No caso, se o servidor militar não implementou o requisito de mais de 10 anos, a interpretação que resguarda a eficácia das distintas normas constitucionais, respeitando o princípio da incompatibilidade entre o direito de ser eleito e o direito de servir as demais instituições militares, é que diferencia as duas situações constitucionalmente tratadas, para concluir que o afastamento de que trata o inciso 1º é definitivo. É bom, por fim, não esquecer que o tema de elegibilidade é ainda regulado mediante posições de proibição em razão da pessoa e do exercício do cargo. No âmbito das restrições próprias de persona, recordo ter a Constituição pretérita estabelecido que apenas os oficiais de determinadas patentes eram elegíveis. A atual estatuto, à exceção dos conscritos, todos os militares são elegíveis. 14, parágrafo 2º, 4º e 8º. Ora, dado o significativo aumento do rol dos militares elegíveis, é evidente que o ideário da democratização que norteou o trabalho da Constituinte não inspirou, quanto à participação da categoria de servidores militares na vida política, apenas a previsão de afastamento para concorrer a mandato eletivo. As proibições expressamente estabelecidas pelo Constituinte de 88 aos servidores militares, tais como proibição de sindicalização, a de fazer greve e a de filiação ao partido político, reforçam o argumento de que a natureza definitiva do afastamento de que trata o 14, 8º 1, antes de contrariar a ordem constitucional, atende ao anseio democrático da Constituição, resguarda direito subjetivo adquirido por tempo de serviço e evita a nefasta politização particulares dos militares mais modernos dentro dos quartéis. Quem se alista voluntariamente para se profissionalizar como militar não pode alegar ignorância das restrições a que se sujeita. Pelo exposto, o meu voto acompanha a divergência iniciada pelo ministro Carlos Veloso e dá provimento ao recurso para indeferir a ordem. Portanto, o ministro César Peluso, no voto vista, acompanhou a divergência manifestada na sessão de 2004, em que o ministro Carlos Veloso, portanto, teve um posicionamento diferente daquele manifestado pelo relator ministro Maurício Corrêa. Exatamente. O ministro Carlos Veloso, assim como o ministro César Peluso, entendeu que o texto constitucional não traz expressões inúteis. Então, todas aquelas expressões contidas na Constituição, elas devem ser levadas em consideração. Desta forma, se houve uma diferenciação proposta no texto constitucional, no que diz respeito aos militares com mais e com menos de 10 anos de serviço militar, é preciso que se estabeleça na prática essa diferenciação. Por esta razão, ele deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e permanecer com a decisão do governador que demitiu ex officio o militar. Perfeito. Decisão tomada, portanto, plenária.
É um dos destaques da sessão plenária da última quarta-feira, dia 16 de março de 2011. Vamos para outro destaque também daquela sessão, medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 4.264. Relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Assembleia Legislativa de Pernambuco versus Presidente da República. Uma ação com pedido de liminar em relação ao artigo 11 de um decreto de 1946, 9.760, que por sua vez teve sua redação dada por uma outra lei de 2007. O dispositivo autorizou que o Serviço de Patrimônio da União notificasse por edital interessados no procedimento de demarcação dos chamados terrenos de marinha, para que no prazo de 60 dias, essas pessoas convocadas por meio de edital, esse ponto é importante, oferecessem estudo de plantas, documentos e os esclarecimentos necessários sobre esses terrenos compreendidos no trecho demarcado, que é justamente nessa situação que é característica de determinados terrenos, que chamados terrenos de marinha, na orla de locais em que há uma grande concentração aquática, na beira do mar, salvo engano também até na beira de lagos, também em algumas situações também existe essa situação, não é, Gisele? Isso mesmo, a partir inclusive de uma demarcação que se faz da linha de preamar médio. Então, por esta razão é que há necessidade de convocação das pessoas que tenham condições de trazer informações importantes na definição dessa linha de preamar médio. Agora, essa questão do edital gerou a polêmica porque se alegou aqui violação do chamado princípio da segurança jurídica, garantias ao direito de propriedade, ao chamado direito de contraditório e à ampla defesa. Aqui se alegou que, ao dispensar a citação pessoal dos interessados certos, especialmente de proprietários que viriam a ser afetados pelo processo, teria se suprimido deles o direito de preservar as propriedades em função da demarcação. No dia 10 de fevereiro deste ano, este processo foi julgado com a totalização de 5 votos a 4 para concessão da liminar para suspender a convocação por edital. Gisele, mas o julgamento ele não foi encerrado. Por quê? Não foi encerrado, Carlos, porque havia necessidade de se aguardar a chegada do 11º ministro, no sentido de, nós tínhamos até então 5 votos contra 4 votos. Então, para o deferimento de uma liminar, há necessidade, segundo o texto constitucional, de se observar a cláusula da reserva de plenário. O que diz essa cláusula? O plenário do Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei, essa declaração ela deve ser feita desde que se observe a votação da maioria absoluta dos membros deste tribunal. Então, por esta razão, haveria necessidade de, com a chegada do ministro Luiz Fux, verificar se o voto dele seria pelo deferimento ou pelo indeferimento dessa liminar. Então, o texto constitucional, ele traz a cláusula da reserva de plenário. Ou seja, nós temos a composição do Supremo Tribunal Federal de 11 ministros. Nesse sentido, no mínimo 6 ministros devem votar para que se tenha a inconstitucionalidade de um texto de lei declarado. Pois é, para fechar o julgamento, portanto, a necessidade do voto do ministro Luiz Fux, recém-empossado, na primeira participação no plenário do STF. Mas antes do voto, o ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, pediu a palavra. Vamos rever e depois voltamos. Eu acabo de ser comunicado pela minha assessoria, aqui pela intranet, que a assessoria da Advocacia Geral da União fez contato com o meu gabinete para informar que será editada uma medida provisória até o final da semana, excluindo a citação por edital de proprietários de terras da Marinha, que está prevista no Decreto-Lei 9.760, de 46, ora em discussão. Portanto, a AGU comunica que, sensibilizada pelos debates que nós travamos aqui, fará alteração, excluindo da legislação contestada exatamente o ponto nodal que está causando controvérsia no plenário. Pois é, Gisele, isso não prejudicaria o processo? Veja bem, os ministros, eles preferiram, inclusive, prosseguir no julgamento da medida de liminar, até porque senão estariam tratando de uma situação ainda futura, que não teria ainda definição, né? Porque a medida provisória ainda não tinha sido votada no momento em que o julgamento foi iniciado. Então, por essa razão, eles preferiram, até para resguardar a situação daqueles que se veem na iminência de terem aí a alteração de toda a questão no que diz respeito à propriedade,
Então, por esta razão, eles entenderam prosseguir no julgamento da liminar, né? E essa questão da medida provisória não foi um obstáculo para que os ministros prosseguissem nesse julgamento. E aí a necessidade da apresentação do voto do novo ministro recém-possado. Exatamente, até porque nesse caso, Carlos Eduardo, o que se tinha, né? A grande questão, em se tratando de interessados certos, deveria ser feita então a notificação pessoal. Em se tratando de interessados incertos, valeria então a norma por edital, o que os ministros entenderam, né? Por maioria. Vamos dar um suspense aqui? Exatamente, porque houve justamente, havia necessidade ainda de manifestação do voto do ministro Luiz Fux em relação a esse processo. Por isso nós vamos criar um suspensezinho, porque nós vamos para um rápido intervalo. E na sequência, como será que votou o ministro Luiz Fux em relação a esse processo? Você vai ver daqui a pouquinho, aqui em Síntese, na TV Justiça.